título da palavra de hoje é Uma Igreja para a Cidade. É o encerramento dessa série de mensagens. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Se você puder ficar de pé para a gente ler, eu te agradeço em nome de Jesus. Última mensagem, né? Alguém já falou assim, graças a Deus, pastor, que olha, eu vou falar. Meu irmão saiu domingo passado aqui e falou, mano, é sem mimimi, né? Falei, o negócio mas hoje é uma palavra de, não que as outras não tenham sido, mas foi um de alinhamento. Hoje acho que ela é mais de condução e direção mesmo nas nossas vidas. Uma igreja para a cidade, livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13 em diante, diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas obras, preste atenção, suas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Você consegue entender aqui antes da gente se sentar? Está dizendo assim, ó, a glória de Cristo, mas aquilo que você faz tem que brilhar. Aquilo que você faz tem que ser com excelência. Aquilo que você faz é para a glória de Cristo, mas aquilo que você faz com excelência tem que chamar a atenção das pessoas para que o nome de Cristo seja glorificado. Se assente no seu lugar, feche a sua Bíblia, feche os seus olhos. Espírito Santo, fala conosco nesta manhã. Nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos aprender de Ti, precisamos crescer, ó Deus, na graça e no conhecimento da Tua palavra, porque sabemos, ó Deus, que nada somos sem o Senhor. Instrui o nosso coração nesta manhã, ó Deus, instrui as nossas decisões, ó Deus, o nosso coração, a nossa vida como igreja, Senhor, instrui a cada um de nós para a honra e glória do Teu nome. Queremos Te ouvir, queremos, ó Deus, agora receber tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém ou não? Amém. Ô Bruno, só vem para mim, acho que o retorno daqui está mutado, eu não estou conseguindo desmutar ele. Dá uma olhadinha para mim, por favor. Obrigado. Vamos lá, gente. Essas semanas para mim, né, em cada palavra, em cada ministração, também foi um desafio de trazer mensagens que pudessem direcionar o coração da igreja e alinhar a nossa vida. Porque de tempos em tempos, a gente precisa se alinhar. De tempos em tempos, a gente precisa corrigir a rota. Muitas vezes a gente começa a fazer coisas na nossa vida tão no automático que a gente não percebe que talvez existam ou venham a existir outros meios no caminho, no processo, que talvez tornariam mais fáceis a execução daquilo que a gente está fazendo. Já aconteceu com você aquela situação de dizer assim, alguém chegar para você e dizer assim, ó, por que você faz isso dessa maneira? Se você fizer isso dessa forma, vai ser mais fácil? E aí você começa a realizar e de repente você fala assim, meu Deus, como eu nunca tinha pensado nisso antes? Porque fazer com excelência, escute e guarde isso, não é fazer apenas do jeito que você acha que você deve fazer, mas fazer com excelência é buscar conhecimento, é buscar instrução, é buscar direção, para que você some a sua habilidade com todo o conhecimento adquirido. Aí sim, de fato, você começa a executar com excelência. E a igreja de Cristo, ela foi chamada por uma missão maravilhosa, uma missão que requer de nós muito empenho, esforço e dedicação, e uma missão que vai requerer de nós fazermos com excelência. E qual é a missão da igreja de Cristo? Alcançar o perdido a qualquer custo. Nós criamos, talvez dentro da nossa mentalidade, um estereótipo de que a igreja, ela precisa das suas atividades, dos seus eventos. Claro, a igreja precisa de movimento, como eu disse aqui. Mas a principal missão da igreja não é estar fechada dentro dela. A principal missão da igreja é ser aquilo que eu preguei na segunda semana, a eclésia.
a chamada de dentro para fora. Nós somos tirados do mundo não para vivermos fechados dentro de um lugar. Fomos tirados do mundo para sermos a igreja de Cristo, aqueles que precisam. Mas para que a gente cumpra de fato o nosso papel, fazendo com excelência aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, algumas coisas precisam estar alinhadas e claras na nossa mente. A partir do momento que eu começo a caminhar em uma igreja, eu preciso entender qual o propósito que o Senhor chamou essa igreja. Nós temos hoje uma infinidade e uma diversidade gigantesca de ministérios denominacionais cristãos espalhados na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação. Só a Izete Correia Fontão, que é essa avenida aqui, é conhecida em São João como a Avenida das Igrejas. Você sabia disso ou não? É conhecida aqui, você pergunta, a Avenida das Igrejas, né? Que, se não me engano, são 8 ou 9, ou até mais aqui, só nessa avenida aqui, do começo até o final dela, assim, ó. Mas são inúmeras denominações, inúmeras pessoas se reunindo no seu propósito de adoração ao Senhor. Por que eu estou citando isso? Porque cada igreja chamada para servir ao Senhor, que se reúne, né, como eclésia, ela carrega nela um DNA. DNA é aquilo que define aquilo que ela será, é que mostre, que aponta o caminho daquilo que ela será. Nós temos um DNA, a igreja que tem aqui tem outro DNA, a igreja que tem no outro quarteirão tem outro DNA, a igreja que tem no quarteirão da frente tem outro DNA. O que é isso? Tem um chamado dentro do corpo de Cristo. Quando a gente entende a nossa visão, quando a gente entende o nosso DNA, faz mais sentido eu caminhar naquele lugar ou não caminhar naquele lugar. Porque eu entendo para que aquela igreja foi chamada. Existem igrejas com um chamado missionário intenso. Tem igrejas com chamados missionários intensos, sim. E ela trabalha muito facilmente. As pessoas que chegam ali, elas têm esse sentimento missionário muito ardente. Não que as outras igrejas não tenham. Você consegue compreender isso comigo, sim ou não? Que toda igreja tem que ter a sua visão missionária, tem que investir em missões, tem que, de alguma maneira, trazer o evangelismo como algo vivo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas a gente precisa entender que tem igrejas que têm um chamado mais específico para isso. Não é todo mundo que tem chamado missionário. Não adianta eu pegar alguém que não consegue ficar longe da família, alguém que gosta de ter pessoas conhecidas perto, amigos, viver nesse ciclo de amizade, e falar para ela, sai daqui agora, eu vou te mandar lá para o sertão do Nordeste, você não conhece ninguém, e você vai para lá, e você vai ficar lá, e você vai pregar o evangelho lá. Essa pessoa, ela vai entrar em depressão, vai entrar em crise, ela vai achar que Deus não gosta dela, vai voltar frustrada, e provavelmente ela volta decepcionada com o evangelho. Então tem muita gente às vezes que não entende o DNA da igreja que serve e quer fazer coisas que não estão no DNA. E por não estarem no DNA da igreja, se frustra, se chateia, se magoa, se decepciona. Então, qual é o DNA da nossa igreja? Qual é o DNA da Legacy? O que está no nosso DNA? Qual é a parte mais marcante do nosso DNA? É claro, eu já falei isso em reuniões de lideranças, acho que já falei isso aqui no altar, até pregando nesse mês mesmo. A marca mais profunda do DNA da nossa igreja é revelar a face de Cristo com relação aos corações que foram feridos, pessoas que foram machucadas, pisadas, usadas em lugares, em outros ministérios, pessoas que estavam totalmente decepcionadas e que realmente foram usadas talvez por outras pessoas e depois descartadas. É impressionante o número de histórias que nós colecionamos no meio da nossa membresia, de pessoas que chegaram assim, tanto do nível eclesiástico, quanto às vezes do nível profissional, da vida, do dia a dia. Porque eu fui humilhado ali, eu fui pisado ali, a pessoa me usou, confiou algo em mim, eu fiz com excelência e depois me tirou daquele lugar. Eu tinha isso, tinha aquilo, de repente alguém me roubou tudo, alguém me tirou tudo, eu perdi tudo que eu tinha. E aquela pessoa vive e carrega isso no seu coração. Então nós vamos revelar uma face de Cristo, sim, como missionário, evangelístico. Nós vamos orar sobre cura, pessoas serão curadas no nosso meio, amém? Que sinais e prodígios seguiriam aqueles que creem, eu creio nisso. Mas é fato que a essência, o DNA que a nossa igreja carrega, e a face de Cristo que nós revelamos ao mundo com uma maior facilidade, essa face de cura emocional, de restauração emocional e de reinserção dessa pessoa no chamado da vida dela. Você compreende isso comigo, sim ou não?
Então, se a gente entende isso, com um chamado definido, com um chamado, sendo entendido, é imprescindível que a gente mantenha o foco, que a gente não perca isso na nossa caminhada, não perca isso na nossa vida. Já viveu situações, talvez, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Você tinha hábito e gostava de frequentar um lugar para comer algo específico. Estava lá, você ia naquele lugar porque tinha aquela refeição, aquele alimento específico, feito daquele jeito e feito daquela maneira. De repente, o dono decide vender aquele lugar, troca o dono, troca a dinâmica, e aí você vai no mesmo lugar para comer aquele alimento que você gostava, e o alimento já não está no mesmo padrão, já não está do mesmo jeito, que alguém foi lá e mudou, tirou a essência. Quando se tira a essência, se perde a identidade. Então entenda, nós vamos ver cura, nós vamos ver milagres, nós vamos ver transformação, nós vamos ver conversões, nós vamos ver multiplicação, nós vamos ver sobrenatural, mas em nome de Jesus, o DNA dessa igreja nunca se perderá, porque nós somos chamados para manifestar sim essa face de cura e restauração da parte do Senhor sobre essas vidas. Então a gente não pode perder isso no nosso coração. E a gente precisa entender que a partir do momento que a gente começa a caminhar no propósito, o propósito da igreja não é ficar dentro dela. A igreja precisa se reunir, a igreja precisa celebrar o Senhor, e isso é um momento importantíssimo, mas a igreja foi chamada para fora. A igreja foi chamada para a cidade. A igreja precisa entender, e quando eu digo igreja, volto a dizer, eu estou falando de nós, de você. A gente precisa ter essa mentalidade. A igreja foi chamada para fora, para o mundo. Aquilo que eu aprendo aqui, aquilo que eu recebo aqui, aquilo que eu sou ministrado aqui, aquilo que Deus me revela aqui, eu preciso levar às pessoas. Olha o livro de Atos, capítulo 5, versículo de número 42. Atos 5, 42. Diz assim esse texto: e todos os dias, pode voltar do jeito que estava, por favor. E todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo. Mas aonde eles se reuniam? Todos os dias no templo e não está aqui não, gente? Todos os dias no templo e de casa. Então a minha tradução aqui está diferente. E todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo. Então, seja na igreja ou seja fora da igreja, eles se reuniam constantemente. Por quê? Porque eles entenderam que a igreja estava presente na vida deles, porque eles faziam parte da igreja. E aquilo que a gente diz, igreja, você já deve ter ouvido a seguinte colocação, presta atenção. Alguém chegar para você e falar assim: que igreja você vai? Eu frequento a igreja tal. Já aconteceu com você isso, sim ou não? Você já respondeu no automático: eu frequento a igreja tal, sim ou não? Então vamos corrigir isso no nosso coração de algo que o Senhor falou comigo. Frequentar, a gente frequenta clube, frequentar, a gente frequenta instituição, frequentar, a gente frequenta restaurante. Igreja, a gente pertence. Igreja, a gente pertence. Que igreja você vai? Eu faço parte, eu pertenço àquela comunidade, eu faço parte daquele corpo. Quem está entendendo comigo, diga amém. Igreja não é um lugar só para frequentar. Frequência, você vem e vai embora. Igreja é um lugar para pertencer a ela. Eu faço parte desse corpo. E quando a gente entende isso, a gente faz com que a igreja seja parte da nossa vida e nós sejamos parte da igreja, porque tem muita gente que quer que a igreja faça parte da sua vida sem ele fazer parte da vida da igreja. Não tem como, é uma via de mão dupla, é um relacionamento. E relacionamento onde só alguém faz, ele fica deficitário. Relacionamento com a igreja é uma via de mão dupla, você faz a igreja realmente de fato ser participante da sua vida, do seu dia a dia. Nós precisamos entender isso no nosso coração, porque a partir do momento que eu entender isso, eu vou fazer da minha casa uma extensão da casa do Senhor. Quando a gente entende isso, a gente compreende o que Atos 5,42 diz. Poxa, era na igreja e era na casa. Em todos os lugares eles estavam reunidos, eles estavam juntos de forma constante.
Nós precisamos entender que a nossa casa é uma extensão da igreja. É por isso que a gente fala, irmãos, participe dos GCs, irmãos, participe dos grupos de conexão. Sabe quanto que a igreja de fato, de São João da Boa Vista, de Pinhal, de Jacutinga, de Mojimirim, vai crescer de fato? Quando cada membro da igreja entender que a sua casa é uma extensão da igreja, e a gente tiver tantas pessoas dispostas a abrirem a sua casa, para que a gente faça um GC, para que a gente tenha comunhão, para que a gente pregue a palavra ali, para que através da sua casa, o seu amigo, o seu parente, o seu vizinho, o seu conhecido, seja alcançado lá e ele seja então aí inserido no corpo de Cristo. A igreja precisa entender isso, nós precisamos compreender isso. Abrir as nossas casas, participar de um GC não é perder uma terça-feira à noite, é ser igreja realmente de casa em casa, como o texto bíblico nos ensina. Às vezes a gente fica assim, o que a gente pode fazer para a igreja crescer? O que a gente pode fazer para alcançar mais vidas? Qual que é a estratégia, irmãos? A estratégia é bíblica, prega a palavra, seja a igreja no templo e seja a igreja na casa, seja a igreja lá no seu lar. Por isso que a gente insiste tanto, participe de um GC, faça parte da comunhão, abra a porta da sua casa e diz assim, entra na minha casa, eu quero que a igreja continue dentro do meu lar. Que às vezes a gente fica imaginando projetos mirabolantes que são importantes, como eu disse, a igreja precisa ter o seu movimento, a igreja precisa ter as suas ações, mas às vezes a gente fica pensando assim, se a gente tivesse recurso, né? Poderia fazer um evento assim, poderia fazer um evento dessa forma, poderia fazer um evangelismo assim, poderia fazer um evangelismo dessa maneira. Aí a gente pensa, mas eu não tenho recurso suficiente, eu não tenho condição, a gente não tem equipe suficiente. Irmãos, se tem algo que Deus tem ministrado no meu coração nessa última semana também, faça com aquilo que você tem, faça com aquilo que está nas suas mãos, faça com excelência, dê tudo de si. A gente pode até não ter recurso aparente, mas a gente serve aquele que é a fonte de todos os recursos, amém? E isso não é espiritualizar não, isso é viver pela fé, é dar o passe e dizer, Senhor, nós vamos fazer, Senhor, nós vamos realizar, Senhor, nós vamos realizar dessa maneira, Senhor, nós vamos fazer assim, e de repente os recursos começam a chegar. Alguém levanta uma estratégia, alguém levanta um projeto, alguém levanta alguma coisa, e aí então o recurso começa a chegar. Ser uma igreja de dentro para fora vai requerer não só do pastor, porque senão não vai rolar, não vai acontecer. Vai requerer da igreja, da membresia, de cada líder, de cada pessoa, de forma geral, a participação efetiva nessa ação. Ser a igreja lá fora, ser a igreja lá no seu trabalho, ser a igreja na sua vizinhança, ser a igreja na comunidade que você vive. Volto a dizer, isso não depende só de mim. E isso para acontecer vai requerer de nós, vai exigir de nós passos de fé, passos de ousadia. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. Você que está aqui hoje comigo, entenda, o Senhor é um Deus que cura, amém, queridos? Ele é um Deus que sara, é um Deus que salva, é um Deus que muda vidas, é um Deus que realiza milagres sobrenaturais em nós, mas é um Deus que está preocupado com que nenhuma vida se perca, com que nenhuma pessoa se perca. Quantas pessoas que fazem parte da sua vida, sejam colegas de trabalho, amigos ou vizinhança, que você sabe que estão perdidos sem direção, sem rumo, buscando alegria em todas as outras fontes, menos na correta, buscando satisfação em todas as outras fontes, menos na correta. Por isso eu volto a dizer, a gente precisa ser igreja onde a gente está. A gente precisa ser igreja para se preocupar com o amigo, com o vizinho, com o colega, com o conhecido. Nós precisamos ser essa igreja. Será que você tem fé comigo para ser essa igreja em nome de Jesus? Vamos ser essa igreja nessa cidade, amém? Não é para ser melhor, não é para ser pior que ninguém, não. Mas irmãos, quando eu olho agora falando de São João da Boa Vista, falando de Pinhal, falando de Jacutinga e de Mojimirim, aonde as nossas igrejas estão. Mojimirim a gente ainda tem algumas igrejas que estão fazendo um trabalho lindo lá. Mas irmãos, desculpa, não, isso é uma autocrítica, tá? É uma autocrítica à nossa igreja e às igrejas de forma geral. O que as igrejas evangélicas dessa cidade estão fazendo por essa cidade? Nós estamos preocupados com o culto, nós estamos preocupados com isso aqui. Nós estamos preocupados em nos reunir, em fazer um louvor legal, que é digno, é maravilhoso, mas o mais importante não é o louvor legal, não é a luz, não é a estrutura, o mais importante ainda é para o Senhor alcançar pessoas. Nós precisamos acordar, mas a igreja entenda, não depende do pastor, dos pastores, não depende só de nós. O que adianta a gente ter coragem, a gente ter vontade, mas se a gente não tiver pessoas engajadas?
que entende, não, eu tenho que ser igreja. Eu continuo sendo a igreja de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado. Eu sou a igreja que se reúne no domingo para cultuar, na quarta-feira para cultuar, mas eu sou a igreja na segunda-feira, porque preste atenção no que eu vou falar. Mais importante, muito mais importante do que o número de pessoas que se sentam nas cadeiras no domingo para ouvir uma palavra, é o número de pessoas que se levantam na segunda-feira para ser a igreja lá fora. Que sai daqui ardendo no seu coração e dizendo assim, eu preciso de cura, mas tem alguém lá no meu serviço que está doente, eu vou falar para essa pessoa amanhã, que ela vai conhecer alguém que vai curá-la, que vai transformar a vida dela. Aí eu preciso de uma restauração familiar, mas eu sei de alguém lá na minha vizinhança que está passando por um problema no casamento, eu vou chegar para essa pessoa e vou dizer, tem solução para o seu casamento, se chama Jesus Cristo. Nós precisamos ser essa igreja que age pela fé. A fé, ela se tornou ao longo dos anos algo institucionalizado. O que é algo institucionalizado? Algo que segue padrão. Você institucionalizou algo, eita, travei a língua quase, hein? Aquilo vai seguir padrão. Então às vezes a gente acha que a nossa fé em Cristo é assim. A gente segue padrão, irmãos, fé não tem padrão não. Fé é para provar o sobrenatural, fé é para pisar nos lugares improváveis. E ser a igreja que a cidade precisa vai requerer de nós fé. Fé institucionalizada é uma fé normal, uma fé formal, que te faz cumprir o rito. Essa semana eu pesquisando muito para preparar essa mensagem, me deparei com uma menina falando da casa dela, da preocupação quando algo começou a queimar no coração dela, em pregar o evangelho, em alcançar as pessoas da faculdade dela. Ela chegou para o pastor dela e disse para o pastor dela assim, pastor, eu estou preocupado. Você está preocupada? E era uma igreja batista. Sim, estou preocupada, e estou preocupada com o meu pai. Mas com o seu pai? Porque ele era um homem aparentemente de fé, compromissado com a igreja, presente, frequente. Mas por que você está preocupada com o seu pai? Porque o meu pai, ele não é convertido, o meu pai é batista. Como assim? Porque o meu pai cumpre os ritos da batista, mas não cumpre os ritos do evangelho. Meu pai se preocupa demais em cumprir tudo aquilo que a Batista institucionalizou e colocou como regra, mas não consegue cumprir as coisas mais simples do evangelho. Eu estou muito preocupada com ele. Isso acontece e acontece muito, não só na Batista, como na Assembleia, nas outras igrejas, nas outras denominações. Muita gente compra a corporação, mas não compra o evangelho. Muita gente vive pela instituição, mas não vive pelo evangelho. Entenda, a instituição é importante porque ela revela o DNA para qual ela foi chamada dentro do corpo de Cristo, amém? Mas mais importante que a instituição é aquilo que a gente carrega como a mensagem do evangelho de Cristo. E para que a gente pregue essa mensagem lá fora, isso tem que estar vivo dentro do meu coração. O teu maior questionamento, de fato, na sua vida tem que ser: como que eu posso ser igreja para a pessoa que convive comigo? Como que eu posso ser igreja no meu trabalho? Será que nós, como Legacy em São João da Boa Vista, estamos cumprindo o nosso papel nessa cidade? Pensa comigo de verdade, na autocrítica sobre a igreja. Será que nós estamos sendo a resposta que essa comunidade precisa? Que essa comunidade necessita? Irmãos, eu não estou aqui falando sobre uma coisa utópica, de querer resolver todos os problemas da cidade, porque isso é utopia, porque o mal, até que Cristo volte, ele vai existir. Mas eu estou dizendo que nós podemos fazer mais, amém? Essa semana teve mais um suicídio aqui no bairro, né? De um jovem, independente dos problemas que falaram, teve mais um suicídio. Aonde a igreja está? O que a igreja dessa cidade está fazendo? O que nós estamos fazendo? Será que a gente está cumprindo o nosso papel nessa cidade? Ou será que a gente está preocupado demais? Irmãos, aí eu vou entrar nesse quesito e dizer para você: pastor, então o que a gente pode fazer? Irmão, se você tem habilidades para isso, se você tem condições para isso, faça. Vamos levantar ministérios nessa igreja, vamos levantar projetos nessa igreja, vamos levantar pessoas, sabe, com projetos que alcancem os necessitados. Irmãos, todo projeto que glorifique o nome de Jesus e leve o reino de Jesus, que demonstre amor, sabe, que cuide de pessoas. Eu vi essa semana também que a igreja da cidade de São José dos Campos criou agora recentemente um projeto social para atuar. É claro que eles têm uma mega proporção, mas entenda, eles criaram um projeto para atuar em desastres naturais. Sabe o que aconteceu lá em São Sebastião agora, da queda das barreiras e tudo mais? Eles disseram assim: se chegar a acontecer, hoje nós temos uma equipe preparada, temos equipamentos, temos estruturas para descer na baixada e ajudar aqueles que precisam.
Alguém da igreja disse assim, eu tenho um chamado para isso, eu quero ajudar. Então se organizaram e criaram. Eu nunca vou me esquecer de uma vez que eu vi o pastor Márcio Valadão lá em Belo Horizonte falando sobre o ministério dos pets na igreja dele. O que era o ministério dos pets? Como que você vai linkar o ministério, um pet, animal, com pregar o evangelho de Cristo? Então vamos lá. Ele disse que tinha uma irmã na igreja, chegou para ele e disse assim, pastor, eu não tenho chamado de altar, sabe? Eu não tenho chamado disso, mas eu tenho chamado para cuidar de animais. Eu cuido de animais, eu gosto, eu trabalho, eu corro, eu arrumo ração, eu arrumo medicamento e tal. E estou começando a realizar algumas feirinhas de adoção. Mas sabe o que eu queria? Eu queria inserir o evangelho nisso. Pois ele disse, pois bem, qual que é a sua ideia? Fazer a feirinha da adoção, enquanto tiver feirinha da adoção, a gente deixa um louvor rolando, ali alguém traz uma palavra, a gente dispõe a oração, e assim nasceu o Ministério dos Pets da Igreja Batista da Lagoinha, e o testemunho dele é que dentro desse ministério, uma dentista de Belo Horizonte, renomada, que também tinha uma causa animal que ela lutava, olhou aquilo com outros olhos, viu a faixa, viu o pessoal com a camiseta da igreja, viu aquele movimento do louvor, doação, feira de doação de pets, e a igreja se preocupando em cuidar daquilo, aquilo chamou a atenção dela, e ela foi para a igreja e disse assim, eu nunca vi uma igreja que se preocupou com isso, e chamou a minha atenção e ela se converteu. Você consegue entender isso aqui comigo, sim ou não? Então o que você pode fazer? Pastor, é pequeno, irmão, não é pequeno. Se você está fazendo para a glória de Deus, vidas serão alcançadas, pessoas serão alcançadas. Pastor, eu tenho um ministério de visitar hospitais. Foi você que falou do curso de capelania, né? O Ed e a Laís tem pessoas que podem vir aqui e ministrar um curso de capelania hospitalar, para você ir nos hospitais, para visitar, para orar, sabe, para ungir as pessoas. A gente precisa entender que nós vamos ser igreja lá fora. O que nós estamos fazendo nessa cidade? Pelas meninas que estão engravidando. O que nós estamos fazendo nessa cidade? Pelas pessoas da terceira idade que são abandonadas. Pastor, mas é muita coisa. Eu sei, mas a gente precisa começar a fazer alguma coisa pela nossa cidade. A igreja foi chamada para ser resposta, e como a pastora disse aqui, talvez através de um abraço, talvez através de um olhar, de um sorriso, essa pessoa vai entender quem Jesus é. Nós precisamos ser essa igreja. Nós precisamos ser a igreja que cumpre o seu papel. Diga comigo bem forte para você se conscientizar nessa manhã, diga assim, a igreja precisa cumprir o seu papel. Olha com cara de bravo para alguém e diz para ele, entendeu? Entendeu, abençoado? Escute isso. A igreja que se afasta das ruas, que se volta para dentro de si, somente preocupada consigo mesmo, é uma igreja que fatalmente está decretando a sua morte espiritual. O que mantém a igreja viva espiritualmente, claro, é a manifestação do Espírito Santo, mas é a igreja que continua buscando almas, trazendo almas, ela é viva por causa disso. Canadá, sem dúvida nenhuma, é um dos países, dos melhores países do mundo para viver. Hoje, o Canadá está levando pessoas para lá, para morar, pagando muitas vezes moradia, claro, tudo dependendo da área de atuação profissional, mas hoje o Canadá está preocupado em levar pessoas para lá, para morar lá. Alguém já vai dizer assim, oh meu Deus, se não me engano, se não me falha a memória, o Canadá paga em alguns casos até pelos filhos que você tem, que vão viver lá e vão criar um país ali. Ai, que maravilha, então vamos lá. No ano de 2019, foi feito um levantamento pelas agências cristãs missionárias, de que em 10 anos, até 2029, cerca de 10 mil templos, 10 mil, você pode pesquisar na internet, você vai ver isso, a 9 mil e alguma coisa, a estimativa, cerca de quase 10 mil templos cristãos, sejam evangélicos ou católicos, eles seriam fechados naquele país. Pois é. Sabe o que é muito corriqueiro, e eles tratam uma frase que existe entre a jovem população do Canadá com relação à igreja? Nós não queremos mais ouvi-los. A jovem população que nasceu no Canadá não quer mais ouvir a igreja. Vocês podem pesquisar. Há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, houve uma onda de depredação e destruição de igrejas cristãs no país, sejam católicas ou evangélicas. Mais de 40 igrejas foram incendiadas e depredadas.
comunidades que lutam para o fechamento da igreja, oprimem hoje comunidades cristãs naquele país, para que o prédio, o templo, seja vendido para o governo, para que o governo do país use o prédio para fazer coisas do governo. E o cristianismo está encolhendo. Sabe o que é isso? Resultado de uma igreja que se fechou dentro de si. A estrutura, o recurso, o número de pessoas, a capacidade tecnológica de uma igreja nunca vai ser mais importante do que o chamado dela, que é nas ruas. Tudo isso que eu falei para você, você pode pesquisar que está lá. Tem coisa até mais profunda do que eu estou falando para você. Isso é sério. Será que nós vamos nos fechar de dentro para fora? Será que nós vamos fechar aqui e dizer assim, eu não quero mais ir de dentro para fora? A igreja foi plantada na cidade, para que ela seja a boca de Jesus naquele lugar, para que ela seja a porta de salvação naquele lugar. A igreja precisa dar sinais que ela está viva. Entenda o seguinte, claro que números são importantes, porque senão a Bíblia não contaria. Se contou conversões, se contou batismos, se falava das igrejas. Os números são importantes porque revelam um termômetro da igreja. Uma igreja com mais pessoas, por que a igreja, o livro do pastor Doug Howard Mills, que é mega igreja, e ele coloca lá e diz assim, por que as comunidades locais precisam lutar para terem igrejas grandes na sua cidade? Porque uma igreja grande, ela consegue realizar mais, ela consegue ter mais estrutura, ela consegue alcançar mais vidas e consegue de alguma maneira promover mais o reino do Senhor, amém, queridos? Então, números, eles são importantes, mas enquanto nós não nos preocuparmos com cada pessoa que passa na porta dessa igreja, com o bairro onde a gente está, aonde cada um de nós podemos fazer algo, irmãos, as coisas não vão acontecer. A preocupação da igreja não pode ser só número, mas ela precisa ser evangelística. Uma igreja, para cumprir o seu papel, ela precisa ser bíblica. Diga bem forte comigo, a igreja precisa ser bíblica. Em nome de Jesus. O que é ser bíblica? É uma igreja onde a palavra do Senhor é pregada, onde não tem invencionismo. Entenda e guarde isso, que isso é uma preocupação do meu coração de forma constante. A igreja não pode ter medo de se modernizar. A igreja não pode ter medo de se modernizar, mas a igreja não pode se mundanizar. Há uma diferença muito grande. Imagina você hoje fazendo compra em mercado igual se fazia há 70, 80 anos atrás. Você teria paciência de chegar com a sua listinha no balcão e falar, ô seu Manuel, a minha listinha, dá 3 ovos hoje só? Bom, não dá. O mundo se modernizou. E não há problema na igreja ter uma estrutura moderna, contemporânea, ou seja, que acompanha o seu tempo. Mas a igreja não deve se mundanizar. Ela precisa continuar a ser bíblica. Uma igreja bíblica cumpre princípios bíblicos, prega a palavra, valoriza a oração, valoriza o jejum, busca a consagração. Ela tem esses princípios. Uma igreja bíblica respeita os princípios do Senhor, mas respeita a liderança constituída também, amém, queridos? Porque é assim que a igreja prospera. Como que a igreja primitiva crescia? Na graça da palavra, mas ela crescia porque ela compartilhava todos os dias a palavra e o ensinamento dos apóstolos. A palavra era pregada, mas havia liderança, havia condução de homens falhos como nós, que a gente viu aqui, e eu citei aqui domingo passado sobre alguns pontos de falha da igreja primitiva, mas uma igreja que caminhava debaixo da liderança. Então uma igreja bíblica é isso, que prega a palavra, que jejua, que ora, que busca a consagração, que respeita a liderança e que caminha debaixo de uma visão, de uma direção. A igreja precisa também ter a consciência do seu papel social. Qual o maior problema social hoje de São João da Boa Vista? Será que nós poderíamos responder isso de bate-pronto ao maior problema social aqui? Talvez um dos maiores problemas ainda seja a depressão, o índice de suicídios dessa cidade. E o que nós estamos fazendo? O que nós podemos fazer? Alguém trabalha com psicologia, alguém é terapeuta, mas a gente pode fazer alguma coisa. Um grupo de acolhimento, um grupo de conversa. Talvez você é bom para ouvir pessoas aí, o projeto aí, Eu gosto de ouvir, eu gosto de conversar.
Eu gosto de falar, eu gosto de dar direção às pessoas. Pronto, irmão, aí um ministério nascendo para você aí, ó. Vamos atrás, vamos colocar isso em prática. Começa com 2, com 3, com 4. Deus vai levantar um psicólogo, uma psicóloga, um terapeuta para estar junto com a gente. Nós vamos dar o start. A partir do momento que a gente dá o start, irmãos, as coisas começam. Na quinta-feira, o irmão lá em Pinhal me procurou e falou: pastor, preciso falar com o senhor. Ele pode falar. Sabe os nossos projetos de evangelismo aqui da cidade, que a gente está fazendo uma vez por mês? Falei, sei, porque lá todo primeiro domingo do mês a gente estava saindo para evangelizar nas praças junto com o evento da prefeitura, e agora vai continuar na feira e enfim outras cidades. Falou, Deus me deu uma estratégia. Ele foi passando, assim. Falei, que coisa linda. Falei, cara, que coisa linda, vamos colocar em prática. Aí ele falou assim, nossa, é legal, né? Falou assim, eu só não sei aonde a gente vai levantar dinheiro para fazer tudo. Eu falei, dá o passo, porque o recurso vai vir da onde você menos imaginar. Falei, só idealiza isso, toma frente disso, que o Senhor vai enviar o recurso. Você consegue entender isso comigo, amém, queridos? Quando a gente está nele, é Ele que provê. Então, Senhor, o que a gente pode fazer no social? Qual que é o maior problema dessa cidade? Irmãos, vamos criar uma rede de distribuição de cesta básica, vamos ter no nosso coração um alvo. Sabe, chega nas irmãs que estão ajudando na cesta básica, vamos estabelecer um alvo. Sim, não é grande, mas vamos estabelecer um alvo de 5 cestas básicas por mês. Será que num grupo aqui, que frequenta a igreja de São João da Boa Vista, aí num nicho de 130, 140 pessoas que frequentam a nossa igreja, seja de quarta e domingo, será que a gente, entre nós, a gente não consegue levantar 5 cestas básicas, irmão? Será que a gente não consegue? Provavelmente a gente consiga mais, mas sabe por que a gente não arrecada? Porque a gente não está preocupado. Esqueci. Ontem lá em Pinhal, eu não sei como está funcionando aqui, mas ontem lá em Pinhal, em todas as portas do mercado, os funcionários da Pinhalense, obrigado amor da minha vida, depois eu faço o Pix. Ontem lá na porta dos mercados, funcionários da Pinhalense, irmãos, estavam com o uniforme da empresa, arrecadando alimento para o hospital, para o asilo e para mais uma instituição, não me lembro qual que era lá. E assim, eles deram um papelzinho com alguns alimentos específicos lá. Irmãos, é simples, eu fui lá, comprei um pacote de bolacha, que eles estavam pedindo água e sal específico, peguei, levei, dei aqui, ó. Irmãos, e não era um carrinho não, não estou brincando não, era eu não sei como é que chama aquilo, pallet, assim um negócio de pallet cheio de alimento, irmãos. Eu fui no mercado, já era pouco depois da hora do almoço ali. Irmãos, a gente pode fazer, amém, queridos? A gente pode se preocupar. Vamos levantar, pastor, vamos fazer um requerimento aí. Os jovens lá essa semana em Pinhal fizeram isso, pastor. A gente quer um requerimento que na outra semana, sem ser essa aqui, esse final de semana ou no outro, a gente vai ficar nas portas do mercado, a gente vai levantar recursos para levar para o educandário da cidade, que eles estão sem leite, estão sem fralda para as crianças lá. Eu falei, amém, bora, vai lá. Então, por que a gente não pode fazer aqui em São João? Por que a gente não pode se levantar para fazer isso? Irmão, se você sentir no seu coração, se levante e faça. A igreja precisa ter o seu papel social. A gente precisa se preocupar com órfãos, viúvas, mulheres abandonadas, crianças abandonadas. A gente precisa se preocupar como que a gente pode servir de forma melhor a essas pessoas. A igreja local, a igreja para a cidade precisa ser evangelística, que se preocupa com os bairros. Irmãos, igreja não é um lugar para um grupo só de pessoas, não. Eu já saí daqui de São João, vai para quase 9 anos, né? Então já perdi até um pouco do entendimento, assim. Mas antigamente, eu não vou citar nomes não, mas tinham-se preconceitos com bairros X. Aquele bairro lá, barra pesada lá. Aquele bairro, agora eu já escutei, agora, aquele lá virou um paraíso, agora o negócio está para lá de cá aqui, ó. Os irmãos já estão assim, misericórdia, pastor. Então, ao invés da gente ficar propagando isso, vamos fazer ações nesses lugares, amém? Vamos pregar o evangelho nesses lugares. Vamos levar Jesus a esses lugares. Eu não me lembro o testemunho que eu li, mas de uma igreja, que ela é numa comunidade de São Paulo, e no carnaval se fechava a rua, inclusive a rua que a igreja estava, e em comunidade, em favela, é funk, irmãos, é funk, literalmente. E o negócio quebrava todos os anos ali, era a madrugada inteira e tudo mais. Um pastor jovem olhou e falou assim, o que eu posso fazer? Colocar os membros da igreja dentro, lá, esses caras com metralhadora, com droga, o que eu vou fazer, meu Deus? Me dá uma estratégia. Aí ele lembrou o número de crianças que ele via na rua.
Às vezes com os pais bêbados, os pais drogados, e as crianças ficavam para lá e para cá. Já sei. O que ele fez? A igreja tinha um estacionamento na frente assim. Ele montou uma barraca para entregar água e colocou assim: vá curtir o carnaval e deixe que a gente cuide do seu filho. No último dia, conta o testemunho, que foram mais de 600 crianças atendidas a madrugada inteira, com alimento, com recreação, brincadeira. A igreja se envolveu. Ano seguinte, o chefe da comunidade lá chegou nele e falou assim: pastor, vou falar com o senhor? Pois não. O senhor vai fazer o evento de novo lá, de ficar com as crianças? O pessoal que vai curtir o carnaval aí? Sim. Vou sim, vamos fazer novamente. Então, desse ano, eu vou pedir para o pessoal fechar da esquina para frente. A sua frente vai ficar livre aqui, tá bom? Você consegue entender o poder de começar a fazer, sim ou não? A gente precisa começar a fazer, igreja. O que você pode fazer? Ah, pastor, eu estou frequentando há pouco tempo, pastor. Irmão, você pode fazer alguma coisa, nos ajude. Vamos alcançar os mais necessitados, aqueles que precisam. A gente não pode desistir de ser uma igreja para essa cidade. Olha o texto que a gente leu, o Senhor nos chamando de sal e luz, irmão. Sal e luz, eles fazem a diferença onde eles são colocados. São duas coisas que marcam e são importantes demais aonde elas são inseridas e usadas. Deixa de colocar o sal na comida para você ver. Para que serve uma lâmpada queimada? Nada. Não vou contar a piadinha da lâmpada, fica tranquila. Depois eu conto em off, irmãos. Não. Insistindo. O que? Não acredito que eu vou contar isso. O que uma lâmpada queimada falou para outra? Fica quieto, quem sabe? Não se vates. E para terminar, ela falou: voltes para mim. Horrível, né, irmãos? Eu sei. Mas é o tipo de piada que a pastora Michele conta na minha casa. Voltando. Para que serve? Não serve para nada, tem que ser jogada fora. Porque o sal, ele foi feito para trazer equilíbrio, e assim como a luz foi feita para trazer direção. É isso que eu quero que você entenda. Nós somos chamados para sermos equilíbrio e direção nesse mundo, irmãos. Nós carregamos aquilo que esse mundo precisa. Olha esse texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Diz assim: agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Consegue compreender isso comigo ou não? Vamos ler de novo lá. Agora, portanto, somos embaixadores de... Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Versículo 21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Irmãos, somos embaixadores de Cristo. A gente estabelece o reino. A gente leva o reino. Qual que é a função de uma embaixada no outro país? Se tivesse uma embaixada americana aqui em São João da Boa Vista, o que aconteceria? As leis brasileiras não valem dentro da embaixada. A embaixada é um território protegido, pertencente ao outro país dentro daquele país. E o Senhor está dizendo assim: ó, vocês são embaixadores do reino. Aonde você levar o reino, aonde manifestar o reino, são as leis do reino, é o poder espiritual, o sobrenatural, é as coisas do céu que se manifestam, amém, queridos? Mas eu vivo no mundo natural, mas aonde você levar as coisas do reino, o sobrenatural vai se manifestar. A igreja precisa entender que ela foi chamada para ser sal e luz, porque o Senhor dotou a igreja, deu à igreja autoridade. O Senhor deu à igreja autoridade para pregar o evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Livro de Atos 1:8, diz assim esse texto: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Fomos chamados ao Senhor para pregarmos com ousadia, porque Ele nos deu poder para isso. Uma igreja na cidade é uma igreja que não tem medo de pregar a palavra. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. O Senhor nos deu autoridade
para fazermos discípulos, para falarmos sobre Jesus, ensinarmos as pessoas a seguirem Jesus. Mateus 28:19 diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. A igreja relevante é aquela igreja que vai à rua, é uma igreja que ama pessoas, mas que quando elas chegam aqui, a gente oferece a elas o Evangelho de Cristo, amém? As discipula dentro da palavra. O Senhor deu autoridade à igreja, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, para vencer o medo e o pecado. 2 Timóteo 1,7, esse texto diz assim: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. É função da igreja, é dever da igreja pregar o Evangelho de Cristo, até que todo medo saia do seu coração e o seu coração seja transformado pelo poder da palavra, amém? E nós recebemos a autoridade de Jesus para fazer aquilo que Cristo fazia e fazer ainda mais do que aquilo que Ele fez. Será que, João 14:12, será que a gente tem feito isso? Será que a gente tem conseguido se posicionar assim? Olha esse texto: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado e até maiores, porque eu vou para o Pai. Que nós possamos entender isso e que nós possamos ser a igreja que essa cidade precisa. Que a gente seja a igreja que esse bairro precisa, amém? Amém ou não? Que a gente olhe para a nossa história daqui a alguns anos, irmãos, e a gente tenha orgulho de dizer: nós pregamos o Evangelho, vidas foram alcançadas, vidas foram transformadas. A gente acabou de completar 3 anos, que a hora que a gente chegar lá nos 10 anos, a gente olhe para a nossa trajetória de 10 anos e diga assim: nós cumprimos o nosso papel, amém, queridos? Vamos ser a igreja para essa cidade? Vamos ser a igreja no seu trabalho, seja a igreja na sua família, seja a igreja na vizinhança. Você carrega a presença do Senhor. Se preocupe com isso, você vai ver. Quando a gente cuida das coisas do Senhor, Ele cuida de nós nos detalhes.